Quando eu comecei, muita gente disse que não ia valer a pena, que investir pouco não faz muita diferença. Mas hoje a gente veio trazer um resultado totalmente diferente, porque atingimos, depois de muitos meses de consistência, finalmente chegamos nos R$ 1.000 investidos. Tivemos processos, começamos com 50, vamos para 100, fomos para R$ 500, 800 e agora chegamos nos 1.000. Hoje eu quero mostrar para vocês como foi todo esse processo, de tudo que a gente veio passando para chegar nesse ponto. Meu objetivo nunca foi ficar rico da noite pro dia. Para vocês que acompanham, sabem que a gente veio numa pequena jornada, saindo das dívidas e começando a investir aos poucos, com o que a gente tem. É claro que a minha ideia sempre foi construir patrimônio com o pouco que eu tinha, seja ele independente de 20, 30 ou R$ 50 por semana. Eu tenho uma noção de que o patrimônio bem alocado, ele pode trazer um retorno e ótimos benefícios para o futuro. E o que mais pega no início para todo mundo é o medo, é não saber exatamente o que está fazendo, é não entender como o mercado funciona, ou até mesmo aquele sentimento de que se der errado você está perdendo o pouco que ainda tem. Mas você tira esse medo com tudo que você aprende, com vídeos, com livros, com o conhecimento que você adquire nesse mercado. Então é muito importante você continuar pesquisando, você continuar aprendendo, independente de quanto você tem investido, porque conhecimento é algo que você sempre tem que estar buscando. É o que pode te tornar uma rentabilidade normal, de acima da média, de você se tornar um bom investidor, de você se tornar realmente entender o que está acontecendo no mercado. Quero mostrar para vocês agora como a nossa carteira está. Vou aportar junto com vocês o que eu consegui investir aqui e mostrar o novo ativo que a gente trouxe. Então, bora para frente do computador. Aqui, sem mais delongas, a gente tá com a nossa carteira aberta. O último aporte foi os R$ 140 mais ou menos, que a gente chegou em 845. E hoje eu quero trazer para vocês o que eu coloquei no nosso dinheiro, o que a gente alocou. E já vou deixando de cara que a gente investiu R$ 200. Isso mesmo, no mesmo semana a gente colocou tudo de uma vez, justamente porque como eu não tenho essa renda garantida todos os meses, ainda que eu estou voltando ao CLT, caso você perdeu esse conteúdo, assiste o vídeo que vai ficar aqui em cima para você entender do que eu estou falando. Eu vou adicionar com vocês aqui o que eu consegui alocar na nossa carteira e ver como que ficou esse resultado aqui. Vamos aqui em adicionar lançamento. Não foi ações, foi FIIs, fundo imobiliário. E o ativo foi aquele que a gente já tinha falado, que tá um dos três que a gente já estava citando, que eu mostrei para vocês no short que a gente estava analisando, que é o HGLG11. É um fundo de logística com 41 imóveis em seu portfólio, muito interessante. E hoje a gente vai trazer esse fundo aqui para vocês, justamente para mostrar como tem sido, como ele é importante e quanto ele paga de dividendo. É um bom fundo de tijolo que vai manter nossa carteira consolidada ali. Apesar de não pagar 1% ao mês, ele vai passar muito perto disso e trazer toda a segurança que o fundo de tijolo traz, né? Foi somente uma cota dele, justamente por ele custar bastante. Uma grande quantidade do nosso aporte mensal, não somente um aporte, então a gente tem que maneirar a mão. E eu paguei ele um pouco caro, eu paguei ele R$ 149,70. E a gente teve 2 centavos de custo dessa compra, então ficou R$ 149,72. Vamos adicionar aqui na nossa carteira. E agora, o restante do dinheiro, como forma de lançamento aqui, a gente vai adicionar, que a gente não tinha vindo, não estava aportando muito nisso, justamente por causa da confiança que a gente tinha em tentar receber mais dividendos, tentar chegar na nossa meta de R$ 8 por mês. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem que trabalhar com a segurança, que foi na renda fixa. A gente conseguiu aportar mais pelo menos mais R$ 50, que foi no nosso CDB aqui. O indicador foi a Nubank, como sempre. A gente já vai adicionar aqui, porque já tem todas as categorias salvas, que normalmente é sempre a mesma. E foi R$ 50. Então, sem vencimento, voltamos aqui na nossa carteira, vamos carregar para ver o resultado. E ficamos com um total de R$ 1.043 investidos. O que já é uma grande diferença
no que a gente vem acontecendo aqui nos últimos tempos. A gente começou lá em março, aportando R$100, foi 50 na primeira semana e 50 na segunda. A gente subiu para abril, aportando R$100 por semana e a gente chegou a R$500 de patrimônio. Fomos para maio, conseguimos aportar R$200 em maio. Agora em junho, somente R$140 e a gente veio subindo com um capital negativo de quase R$23. Mas a gente entende que é uma fase, que a carteira passa por isso, é totalmente normal. E agora, em julho, a gente chegou nos R$1.000. Isso é muito importante porque a gente está buscando crescer patrimônio, a gente está buscando crescer nossos dividendos e comprar novas cotas, comprar novos fundos imobiliários, estudar o mercado, é um pacote total. Quero mostrar para vocês agora quanto que a gente está recebendo de dividendos, o que é a nossa meta agora, se a gente vai conseguir chegar nos R$8 ou se ainda vai depender de mais algum aporte. Acredito eu que ainda vai depender, justamente por causa que esse aporte que a gente arrumou, como a gente aportou hoje, ele não vai entrar como pagamento esse mês, somente no mês que vem. Então a gente tem que conseguir aumentar os aportes desse mês, justamente porque esse mês não vai ter aumento. Eu acredito que uma diminuição do que a gente recebeu em relação ao mês passado. Aqui já está provisionado que vai ser 5,40, porque no mês passado a gente teve 5,87, mas 47 centavos foram das nossas ações. Então, os dividendos vão ser basicamente os mesmos, porque a gente não acrescentou mais nada desse mês. E como o fundo imobiliário que a gente arrumou tem sua data com no final do mês, a gente só vai receberia agora no dia 15 ou 16. Mas como a gente adicionou esse fundo hoje, a gente só comprou ele hoje, o próximo pagamento que ele vai começar a pagar pra gente. Tudo normal, a gente já esperava por isso, é focar para atingir a nossa meta no próximo mês. E o que vocês têm que perceber aqui é que você começar o quanto antes é muito melhor do que você buscar uma porta de entrada perfeita, acertar um investimento que vai crescer 30%, 50%. Muitas vezes a constância e o modo que você aplica o seu dinheiro é muito mais importante do que acertar o investimento certo. É você estar ali todos os meses entendendo como o mercado funciona, aprendendo com seus erros, porque independente de quanto você estuda, é uma coisa nova, você vai cometer erros, mas o importante é você buscar essa evolução, é você correr atrás de tentar melhorar. Isso vale para qualquer um. Vocês podem pesquisar os maiores investidores hoje, as falas que eles já tiveram dando entrevista. Warren Buffett, o maior investidor pessoa física que tem, ele mesmo diz que cometeu milhares de erros, que comprou coisas que hoje ele não adicionaria na sua carteira jamais. E é totalmente normal, porque quanto mais você faz uma função, melhor você fica nela, melhor você aprende como funciona. E é por isso que a maioria dos ganhos dele, a maioria dos lucros dele vieram depois de anos de experiência dentro da bolsa. A gente tem isso a nosso favor, a gente tem anos à frente. Então por que não começar agora, começar a entender, para que quando realmente a gente ganhar mais dinheiro, a gente souber aplicar ele de forma correta. Isso é totalmente importante e eu agradeço por vocês estar acompanhando essa jornada comigo, por estar interessados em aprender a melhorar, que é o principal foco do nosso canal. Não é somente uma carteira de dividendos, porque existem outros canais muito maiores mostrando a carteira aberta. Não é a forma que eu trago isso para vocês, mas sim vocês acompanhar essa jornada, é sair do fundo do poço e tentar melhorar de vida. É isso que vem acompanhando vocês, é essa forma de evolução. Eu realmente estou muito emocionado, graças a Deus a gente atingiu uma meta aqui. E é claro, falando em cumprir metas, voltamos. A gente vai vir aqui em metas e a gente tinha uma meta de 1K, que ela foi cumprida hoje. R$1.000. A gente já tem ela aqui. Agora a gente tem uma de 1.300 e a meta de R$8 por mês de dividendo. A gente tem uma média mensal de R$1, mas como eu disse para vocês, a gente já está recebendo muito mais que isso. A gente está recebendo 5, quase R$6 todos os meses, a partir de agora com o que a gente tem. E acredito que no próximo mês isso vai aumentar ainda mais. Nós vamos criar uma meta de patrimônio, porque foi o que a gente cumpriu, de 1K e meio, né? R$1.500 de patrimônio.
Aqui vamos colocar nosso aporte mensal em 200 ainda, porque ainda não tivemos uma variação de 2%, que é mais do que o suficiente. Criar meta e atingimos mais uma. E para você que me acompanha de casa, que vem acompanhando essa jornada, que está gostando dos seus vídeos, não deixa de clicar no gostei, comentar como é que está a sua carteira hoje e continuar acompanhando a gente, porque é muito importante para mim. Se compartilha esse vídeo, que ajuda demais, a gente está crescendo cada dia mais. E é claro, vou mostrar todos os passos, todos os avanços que a gente vem fazendo com vocês aqui.